Então, ciúmes ou indiferença? O que essa pessoa realmente sente por você? Então vamos lá, Leão, vamos entender aqui primeiro o contexto geral a respeito dessa situação. Você que de repente está conhecendo alguém hoje, está ficando com essa pessoa, ou às vezes você já está num relacionamento com essa pessoa, mas você já está meio em dúvida se essa pessoa realmente ela está manifestando ciúmes em relação a você e não fala nada, ou uma indiferença. Vamos entender aqui. Então já curte esse vídeo, fica comigo até o final, que eu vou tirar uma cartinha extra para a gente entender melhor essa situação, tá? Então vamos lá. Vamos ver aqui primeiro o contexto geral a respeito dessa situação que você está vivendo hoje, tá, Leão? Então vamos lá. Concentrar as energias, vou colocar aqui as cartas e eu já comento. Então veio aqui Valete de Ouros, 10 de Ouros, 8 de Ouros, opa, 2 de Paus e As de Paus, ok? Deixa eu ver aqui o fundo do deck, ó, Rainha de Paus. Então assim, Leão, possivelmente falando da Rainha de Paus, você deve estar se relacionando com alguém que também ou é do signo de Leão, mas é signo de fogo, então signo de Áries ou Sagitário, tá? Deixa eu só tomar uma aguinha. Então vamos lá. Então falando um pouco da Rainha de Paus, eu vejo aqui que é uma pessoa mais ousada, que provoca mesmo, que de repente se arrisca bastante, né? Então pode ser que tenha um clima de certa competitividade aí entre vocês, né? E aí o que acontece, né? Eu vejo aqui que é uma relação assim, pode ser recente para muitos de vocês, pode ser com alguém do signo de fogo ou pode ser com alguém do signo de terra também, tá? Existe essa possibilidade aqui. Então, terra, signo de Virgem, Capricórnio ou Touro, tá? Então eu vejo aqui que no fundo, né, vocês estão com uma certa estabilidade, vocês projetam algo. Se vocês estão começando agora, né, vocês pensam no futuro. Se você já está com essa pessoa, vocês pensam de repente montar um negócio juntos, ou você quer chamar essa pessoa para trabalhar com você. Veja um momento de maior esforço, tá? Só que essas situações estão acontecendo, na verdade, são situações assim que às vezes você já passou em outras relações, essa pessoa também. É como se vocês não tivessem aprendido isso em relações anteriores. Então pode ser, de repente, uma questão kármica aqui. Vocês estão lidando porque vocês ainda não aprenderam a lidar, tá? Então é o momento de vocês buscarem alternativas, de repente, para lidar com essas situações que vocês estão enfrentando hoje e, de repente, pensar, usar esses objetivos de futuro, né? No sentido de casar, formar uma família, ou até morar junto, ou mesmo fazer só um negócio a princípio, né? Vocês usarem isso como inspiração para vocês darem continuidade aí com esse relacionamento. Então, no contexto geral, o que está pegando aqui é que existe talvez uma certa imaturidade, seja da sua parte ou da outra pessoa, ou de ambos, para lidar com essas situações mesmo. Mas vamos entender aqui, né, do ponto de vista dessa pessoa, se a pessoa está arrependida, sabe, alguém que meio que está começando a ter mais clareza, mais consciência, né, das suas ações em relação a você, né? Então vamos lá, vou tirar aqui as cartinhas e vamos descobrir agora, tá? Então vamos lá, concentrar as energias. Vamos ver aqui, né, se essa pessoa está evoluindo, né, em relação a essa situação. Então, vê aqui 9 de paus, As de paus, 7 de espadas, Cavaleiro de paus, Rainha de espadas. Então, fundo do deck, 2 de espadas. Então, falando do 2 de espadas, eu vejo aqui que essa pessoa, ela precisa de um tempo para tomar uma decisão, tá? Em relação a essa situação que vocês vêm enfrentando, principalmente a questão da imaturidade que eu comentei por parte dessa pessoa. Então, essa pessoa, ela só precisa de um tempo. Às vezes a pessoa fica um pouco negativa, né?
por já ter passado por isso no passado. Então, essa pessoa só precisa de um tempo para ela poder decidir como lidar com essa situação, né? Ou tomar uma decisão. Porque a impressão que eu tenho é que essa pessoa é um pouco teimosa. Então, o que me passa aqui, né, de ideia é que essa pessoa é teimosa, essa pessoa, por que ela age dessa forma? Como eu falei, passou por essa situação no passado. E aí eu vejo que essa pessoa talvez não te conte tudo o que passou, né? Às vezes guarda um pouco para si, porque tem receio, talvez a forma como você vai reagir, talvez tenha situações aqui que pode gerar uma certa desconfiança para você, então você vai ficar com o pé atrás e falar, pô, por que você não contou isso antes, sabe? Então essa pessoa, ela fica um pouco receosa de compartilhar, é uma pessoa assim que, como eu falei, um pouco teimosa, do jeito de lidar como lida com as coisas em geral. Eu vejo uma movimentação, depois, né, que essa pessoa conseguir parar, respirar, pensar sobre, eu vejo essa pessoa se movimentando de forma mais intensa e de forma mais racional realmente em relação a você. E aí eu vejo essa pessoa conseguindo pensar melhor, conversar melhor. Então, é só um momento que essa pessoa tá meio assim, talvez até confusa com uma forma como lida com as próprios sentimentos, as próprias inseguranças, né? Então, assim, essa pessoa realmente sente ciúme? Sente, mas como essa pessoa passou por situações desafiadoras que são associadas com ciúmes, seja essa pessoa reagindo a ciúmes, né, no relacionamento anterior e teve problemas com isso, ou vice-versa, né? A pessoa teve ciúmes e essa pessoa reagiu, essa pessoa tá, tipo, tentando organizar as ideias, como que ela vai fazer para lidar nesse momento, que é uma situação que está se repetindo, tá? Então agora vamos ver aqui, você, Leão, como que você deve lidar com essa pessoa, qual o conselho que fica para você lidar com essa pessoa neste momento, né? Então vamos lá, concentrar as energias, vamos descobrir aqui qual é o conselho para você, tá, Leão? Então vamos lá, vou colocar aqui as cartas e eu já comento. Então vem aqui, valete de copas, rainha de espadas, rainha não, rei, oh meu Deus, rei de espadas, 2 de paus, 3 de paus, 10 de ouros. Fundo do deck, ó, o julgamento. Então, falando um pouco do julgamento, eu vejo aqui, Leão, que é o momento de você acordar, né, no sentido de se conscientizar, amadurecer, ressignificar essa situação, entender que essa pessoa tem questões mal resolvidas com o passado, e não significa que necessariamente essa pessoa ainda goste de um ex ou de uma ex. Não, é uma pessoa que está no processo dela. Então, aquela coisa de você meio que ser mais consciente, ter um pouco de compaixão também para lidar com essa situação, né? Então, eu vejo aqui um momento assim de você, como eu falei, você agir de uma forma mais lógica e racional e não tanto reativa, tá? Porque não é sobre você, é sobre a questão que a pessoa teve no passado, né? Que essa pessoa está tentando digerir, como lidar. E aí o que acontece? O que me veio aqui também agora, às vezes no passado, o ex ou a ex ficava provocando ciúmes, né? Criava situações meio que como se fosse armadilhas para essa pessoa cair e demonstrar ciúme, sabe? Então talvez o que essa pessoa entendeu como certo, como um mecanismo de defesa, é não demonstrar ciúme, porque ela logo associa que, pô, se eu demonstrar ciúme, parece que eu vou cair numa armadilha. E mesmo que você não seja, obviamente, igual ao ex ou a ex, é só uma forma de se defender, tá? Às vezes pode ser isso, tá? O que me veio aqui. Então, o que acontece? Eu vejo aqui um momento assim de você agir de forma mais racional em relação a essa pessoa, né? Buscar alternativa, de repente colocar um plano aqui de como tocar nesse assunto, conversar, chegar aí num consenso de como lidar com isso, né? Eu vejo que está favorável também de você, de repente, fazer um programa mais romântico com essa pessoa, né, tomar uma iniciativa, conversar, levar com mais leveza essas situações, né? E aí, você montando um plano com essa pessoa, é o momento de você realizar esses planos, né? Organizar, meio que, principalmente se vocês estão começando, pensar no futuro juntos, como eu comentei, começar a colocar em prática, né? Para essa pessoa também sentir mais segurança, de falar, poxa,
eu não preciso mais esconder que estou sentindo ciúmes em determinadas situações. É uma pessoa que está me passando segurança, né? Não está tentando me provocar ou me colocar em armadilha, sabe? Então, você passar essa segurança para essa pessoa. Que aí eu vejo que, inclusive, essa sua atitude mais nobre, eu sei que Leão é muito generoso, né? Eu vejo que é uma atitude que vai contribuir muito para vocês solidificar essa relação, para vocês conseguirem construir uma base sólida pensando no futuro, né? Então agora, Leão, vou tirar aqui uma cartinha extra, como eu havia prometido, para a gente ver qual é o conselho, né, adicional que fica, né? E só um detalhe, o que eu recomendo para você, Leão, faz uma tiragem mais completa. Às vezes você tem outras questões que você quer saber, não apenas sobre essa pessoa, às vezes pode ser a parte profissional, financeira, alguma outra questão que está acontecendo, está pegando na sua vida. Então, tem algumas opções de atendimento de tarô e tem também análise de mapa astral que eu faço, né? Então, é focado totalmente na parte astrológica, onde eu consigo analisar de forma muito ampla todas as áreas da sua vida, né? É um estudo que eu faço mesmo, eu levo dias, né, para estudar, te apresento, aí você pode fazer, né? Você escolhe fazer por videochamada, ou você recebe também PDFs e áudios, enfim. Então, é um estudo bem completo que eu faço, justamente como ferramenta de autoconhecimento. Então, de repente, situações que geram gatilhos em você, por que isso está acontecendo, como que você pode fazer para lidar com essas situações. Então, para você saber mais detalhes dos atendimentos, toca no link que eu deixei aqui para você na descrição do vídeo, que aí você entra em contato comigo, eu te passo as orientações, você faz o pagamento e eu deixo sua vaga reservada. Tem algumas vagas ainda disponíveis para esse mês, tá bom? Então vamos lá. Então vamos concentrar as energias e vamos ver aqui qual é a mensagem que fica aí para você, tá, Leão? Então vamos lá. Você é a pessoa favorita, Leão. É incrível ter alguém em quem confiar, tanto nos momentos felizes quanto nos desafiadores. Ser a pessoa de alguém é uma conexão especial e genuína, baseada na confiança e na vontade de estar lá para o outro, seja para compartilhar alegrias ou encontrar apoio nos momentos difíceis. É um privilégio para você ser essa pessoa. Esteja sempre atento quando a outra pessoa precisar, pronto para celebrar as vitórias ou para oferecer apoio nos momentos mais complicados. Olha só que lindo, né, Leão? Então, assim, não se preocupe, é aquela coisa, as coisas acontecem como tem que acontecer, mas está tudo se alinhando aí entre vocês, tá bom, Leão? Então não esquece, né? Não está inscrito, não está inscrito, já se inscreve no canal, ativa o sininho, estou sempre colocando vídeos como esses, e faz uma leitura completa, né, para você saber mais detalhes dessa situação, ou fazer análise de mapa astral, tá bom, Leão? Então é isso, gratidão, namastê.